Bem-vindo à continuação de nossa jornada por algumas das regiões infernais, descritas pelo espírito André Luiz no inquietante livro O Abismo. Seguimos viagem guiados pelo anjo Atafon, o guardião das zonas abissais mais trevosas. Chegamos agora em um rochedo, que possui uma espécie de enorme fosso escavado na pedra. E dentro desta grande depressão na rocha, uma visão perturbadora nos aguarda. Parecendo crianças com rostos de velhos, muitas vezes sem membros, somente troncos e cabeças, milhares de criaturas dormem um sono intranquilo, uma espécie de coma coletivo. Olhos fundos, absolutamente fechados, como fetos amontoados em um útero materno. São seres completamente voltados para si mesmos, fechados ao mundo exterior, a caminho da degradação perispiritual. Caso não reajam, decairão mais, pois da mesma forma que o corpo físico se deteriora, o corpo espiritual também pode se desintegrar. O desvario mental destrói o espírito, da mesma forma que a evolução mental o aprimora. O homem constrói e destrói a si mesmo. Chegamos em um imenso lago, cercado por rochedos escarpados. Uma sombra imensa escurece ainda mais aquela região de penumbra. Algo nos sobrevoava, uma espécie de ave, não um pássaro qualquer. Algo monstruoso, como que saído de um pesadelo, com pelo menos 100 metros de envergadura em suas asas de penas negras e aspecto repugnante. A ave infernal é um dos muitos guardiões a serviço dos dragões, que vigiam aquele lugar sinistro. Atafon diz que existem aos milhares. Este ser, em particular, foi um impiedoso governante de impérios e assassino de milhões. Seu nome, quando encarnado, não pode ser revelado. Segundo o anjo, essa revelação causaria instabilidade no plano físico. E seguimos descendo pelos abismos, até chegar na borda de um rochedo que faz fronteira com um imenso e estranho lamaçal, cor cinza chumbo, parecendo material expelido de algum vulcão. Este lamaçal ou lago denso é formado, na verdade, por variados metais, diluídos por altas temperaturas. E dentro desta massa grosseira, observamos espíritos sofredores, como que chumbados ali, aos milhares. Estes são seres que sistematicamente deram fim à própria vida, encarnação após reencarnação, num ciclo milenar de autodestruição incontrolável. Gritos de pavor ecoam do interior desta lama escura, e só de tocar nessa substância é possível captar as energias de baixa vibração ali presentes, revivendo os terríveis momentos em que esses seres se suicidaram em vidas passadas. Contornando este lago terrível, chegamos em uma floresta de grandes árvores, de troncos nodosos, escuras e sem folhas. São espíritos já completamente vegetalizados, em estágio mais adiantado do que vimos alguns níveis acima. Atafon se aproximou de uma das maiores árvores e, alisando seu tronco, começou a irradiar uma luz celestial pelos dedos. Os galhos começaram a se agitar. Do tronco, uma voz fraca se fez ouvir, chamando pelo anjo. O nome deste espírito em sofrimento era Hélia. Atafon disse para ela perseverar, pois um dia recuperaria sua forma antiga e seguiria na sua evolução.
Mas Hélia se recusava. Se achava no Nirvana e queria se perder ali para sempre, e culpava Deus pela sua condição atual. Há quanto tempo estaria ali? Até onde mais desceria? Seu livre-arbítrio iria determinar seu destino. E encerramos aqui mais uma etapa dessa jornada pelas profundezas. Em breve desceremos ainda mais. Não deixe de ler o livro O Abismo, de Ranieri, e se quiser colaborar para manter este portal aberto, pense em se tornar um membro do canal. Obrigado e até a próxima.